Magnífico dia, amados irmãos. Paz, amor, perseverança e toda positividade que provém de Deus sejam abundantes no nosso dia e em tudo aquilo que nós vamos fazer. Que continuemos nos esforçando em oração, em pensamentos positivos e em ajuda a todos aqueles que precisam. E sejamos gratos, porque mesmo em meio a tantas dificuldades, em meio a tanta negatividade, o amor ao próximo vem se sobressaindo e o verdadeiro amor vem se mostrando a cada dia. Como diz a palavra do Senhor, estamos presenciando o fim dos tempos. Tudo vem acontecendo, várias profecias já se cumpriram, outras estão se cumprindo, outras ainda estão por vir. E que a cada dia seja sempre vivo em nossas consciências o sacrifício de Jesus por amor e obediência. Que tudo que nós vamos ver nos próximos dias, meses e anos sirvam para nos aproximar ainda mais do amor de Deus. Estamos aqui na reta final do livro de Marcos. Hoje vamos fazer o capítulo 15. Hoje nós vamos falar sobre a crucificação e trazer a consciência para os dias atuais. Nós estudamos a palavra não apenas para conhecê-la, mas para guardá-la no nosso coração e tirarmos as lições para aplicarmos no nosso dia a dia e aprendermos a viver pelos princípios do Evangelho. Nós não visamos benefício próprio nesse horário. Ao aprender a palavra, o nosso interesse maior é se aproximar do Senhor, é pedir que Ele nos limpe, nos purifique, nos direcione a fazer o correto, para seguirmos a sua palavra de acordo com a vontade dEle, que a nossa vida em si seja a boa obra dEle, que vivamos de fato pelos princípios da palavra de Deus. Então, que nos conectemos a Ele, que os nossos corações estejam abertos, que o Espírito Santo Consolador nos conduza a mais um dia de vitória, a mais um dia de positividade, benignidade, reciprocidade, principalmente gratidão. Gratidão pela vida, pelo ar que respiramos e por tudo que nós vamos conquistar e acessar pelo favor de Deus. Marcos, capítulo 15. De manhã, bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. "Você é o rei dos judeus?" perguntou-lhe Pilatos. "Tu o dizes", respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: "Você não vai responder? Veja de quantas coisas acusam você." Jesus, porém, nada respondeu, de modo que Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que havia cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhes fizesse o que costumava fazer. "Vocês querem que eu solte o rei dos judeus?" perguntou Pilatos. Porque ele sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. No entanto, os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltassem Barrabás. Bom dia, amada Rose. Que a paz e o amor de Cristo estejam abundantes no seu dia. Estou aqui fazendo a leitura de Marcos 15
estamos no sacrifício de amor e obediência de Jesus. Os filisteus, os chefes das leis lá, os sacerdotes, entregaram ele a Pilatos. E Pilatos ficou impressionado porque Jesus não respondia, ele apenas sentia e esperava o que ele já sabia que estava por vir. E chegou o momento de Pilatos, como governador, tinha o hábito de soltar um preso por mostrar misericórdia naquele feriado, né, que antecede a Páscoa. E então Pilatos perguntou para o povo, para a multidão, quem eles queriam que soltasse, se o rei dos judeus ou Barrabás. Porque ele sabia que foi por inveja, né? Por querer destruir Jesus, por não ter a autoridade e a sabedoria de Jesus e não compreender que de fato ele era filho de Deus. O coração daquele povo estava fechado. Então, por inveja, eles entregaram Jesus a Pilatos. Estamos aqui agora no versículo 12. Então, que farei com aquele que vocês chamam rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Eles, porém, gritavam ainda mais. Crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto púrpura e depois teceram uma coroa de espinhos e colocaram nele. Começaram a saudá-lo. Saudações, rei dos judeus. Batiam-lhe com uma vara na cabeça, cuspiam nele, ajoelhavam-se e prestavam-lhe adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, levaram-no para fora, a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, que passava por ali, chegando do campo, foi forçado a carregar a cruz, a ajudar Jesus, né? Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Então crucificaram e dividiram as roupas dele, lançando sorte para saber com o que cada um ficaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Assim constava a inscrição de acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançaram-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve a você mesmo, desça da cruz. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si. Salvou os outros, diziam, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam por perto ouviram isso, disseram: ouça,
ele está chamando por Elias. Um deles correu, embebedou uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e a deu a Jesus para que bebesse, dizendo: Deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Jesus, porém, com um alto brado, expirou. Então, o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele a Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isso é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião que assim havia sucedido, entregou o corpo a José. Então José baixou o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol de linho que havia comprado e o colocou em um sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Assim a gente encerra o capítulo 15 do livro de Marcos e fica latejando aqui no coração da gente, né? Durante todo esse livro a gente viu Jesus pregando amor, Jesus ensinando positividade, temor ao Senhor, obediência. Momento nenhum a gente viu Jesus sendo negativo, mesmo quando o coração dele percebia a dureza do coração do próximo. Durante todo o tempo, os mestres da lei e os sacerdotes ali perturbando, querendo que ele se perdesse em suas palavras, querendo que de alguma forma ele mostrasse impuro. Mas Jesus nunca esmoreceu, Jesus nunca saiu do seu alvo, né? Ele nunca se desviou do seu propósito. E isso traz pra gente muita reflexão. Eu sempre vou pegar os ensinamentos daqui e trazer para abrir os nossos olhos, a nossa consciência na atualidade, porque a gente vive hoje. A palavra do Senhor é o manual, é aqui que a gente aprende como que a gente tem que se comportar, o que a gente deve temer, o que a cada dia a gente pode estar buscando ser melhor. Nós compreendemos também que todos nós temos uma jornada e em algum momento da nossa vida a gente vai acordar, é inevitável. Como diz o livro de Eclesiastes, há tempo para tudo, há tempo para chorar, para sorrir, para se alegrar, para abraçar, para se afastar. Então, cada um de nós temos uma jornada especial aqui, todos nós temos um propósito. Então, que a cada dia aqui se abastecendo nesse alimento, que é um alimento. Para nós que viemos estudando a longo prazo, ou aqueles que estão começando a estudar a palavra agora, fica a clareza, o nosso coração fica diferente depois que a gente acessa isso aqui. E a constância de fazer isso aqui diariamente vai transformando a nossa mentalidade, a nossa consciência, o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso transbordar, o nosso tratar o próximo. A gente está vivendo os últimos tempos, não tem outra palavra. E o que a gente vem vendo são várias pessoas com o coração frio, com a consciência cauterizada, acreditando em coisas que não são verdade, são só narrativas.
E essas pessoas precisam despertar, porque o tempo está encurtando. E por mais que pareça banal, diariamente a gente só acessa o bom, perfeito e agradável do Pai, limpando o nosso coração, a nossa mente, desviando do nosso caminho tudo que não agrada ao Senhor. Eu acho muito triste ver quanto as pessoas se enganam a si próprias. E eu não estou falando só das pessoas que são declaradamente do mundo, não. Eu falo principalmente de muitos cristãos, sabe? Pessoas que vão para a congregação diariamente ou semanalmente, pessoas que estão sempre com o nome de Deus nos lábios, né? Pessoas que de fato têm uma conduta diferenciada das pessoas do mundo, mas que, no entanto, adulteram, mentem. Como pode? Eu fico pensando aqui na minha insignificância, aqui na minha ignorância, porque eu não sei tudo, eu estou todo dia aprendendo um novo conhecimento. Mas eu fico pensando, como essas pessoas não conseguem perceber que mesmo clamando ao Senhor, mesmo se dirigindo para a congregação, mesmo se abastecendo da palavra, eles ainda assim cometem coisas que não é do Senhor. Cadê a consciência? Cadê o coração? Cadê o pedir o Espírito Santo para ser lavado diariamente? Eu não estou aqui para julgar a vida de ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou apenas uma pessoa que observa. Eu sou apenas aquele canal que está aqui para falar para vocês, olha, Deus salva, Deus cura, Deus liberta, mas é preciso pagar um preço. O preço é largar tudo que não agrada o coração do Senhor. O preço é a cada dia estar se entregando, deixando-se à disposição dEle. Abre o coração para Cristo, deixa Ele fazer a obra. A Rose disse que eu fui visitar um dia exatamente como você descreveu. Pois é. Sabe, Rose, a gente não é melhor do que ninguém, sabe? Somos pessoas que amamos, adoramos e tememos ao Senhor. E a cada dia o nosso desejo é estar sempre fazendo a vontade dEle. Isso não nos torna melhor do que ninguém. Isso nos torna separados, pessoas conscientes que sabem quem são e aonde vão chegar. Para que servem? O pessoal fala muito de influencer hoje, influencer para cá, influencer para lá. E o que é o influencer? É aquela pessoa que influencia. Então, que sejamos influentes da atualidade. Que sejamos influentes positivamente. Que toda palavra que sai da nossa boca, que todas as nossas ações, na internet ou fora dela, sejam para ser canal de bênção. Sejam para levar positividade. Eu sempre peço nas minhas orações que tudo que eu venha fazer, com quem quer que eu venha falar, as pessoas vejam graça, vejam que você não precisa se transformar de forma radical para seguir a Deus. Você só precisa se limpar diariamente. Você só precisa ter a consciência que tem certas coisas que não te fazem bem, porque a vontade de Deus na nossa vida é pura, perfeita e agradável. Então, quanto mais eu tenho consciência de que servindo ao Senhor, eu estou cuidando da minha alma, eu estou cuidando do meu emocional, eu estou cuidando do meu físico. A famosa 3 esferas que a gente fala, né? Corpo, alma e espírito. Então, isso tem que ser limpo diariamente. A nossa consciência, a nossa mente, o nosso emocional, ele precisa estar sendo doutrinado diariamente para o que é positivo, para o que nos leva ao caminho do reino. Rose disse aqui: fui visitar uma pessoa doente de câncer e falei da palavra e pedi para ela se apegar a Deus. Amém. E qual foi a reação dela? Mas ela está sem força, vamos orar por ela. Olha, é o emocional, né? Às vezes a pessoa se apega tanto ao que ela está vivendo que ela esquece de ver que tem algo maior que ela. A gente não precisa ir muito longe, não. A tragédia que aconteceu lá com os nossos irmãos do Sul é um exemplo para a gente trazer para o agora. Tantos perderam
vidas, né? Não só pessoas, mas animais, enfim. Mas grande parte da cidade foi destruída. Eu vi um depoimento de uma moça ontem falando que ano passado aconteceu algo semelhante e ela perdeu tudo. E nesse último ano ela vinha se reerguendo, ela vinha construindo novamente o que ela havia perdido. E com essa tragédia, mais uma vez, ela perdeu tudo de novo. E o que mais me chamou a atenção, nas palavras, ela estava chorando, visivelmente emocionada, ela disse: eu não vou desistir. Porque o Deus que me fez fazer tudo novamente, vai me capacitar a fazer novamente de novo. Então, para essa pessoa que você foi visitar, Rose, continue intercedendo por ela. Mostra para ela o que ela já conquistou e o que ela tem. E fala para ela se imaginar, ela se ver na mente dela curada. Fala para ela se ver o quanto ela é amada, o quanto ela é especial e o quanto a vida dela, o testemunho dela pode ajudar a salvar muita gente. Sabe, as pessoas valorizam muito suas feridas, as pessoas valorizam muito a negatividade da vida e esquecem de valorizar a positividade. Tem tanto aprendizado. Quando a gente sofre, o nosso coração fica contrito. Eu falo por experiência própria, porque lá atrás eu também já fui assim, eu já fui uma pessoa dodói. A gente tem o péssimo hábito de valorizar demais o negativo e dá pouca importância para o que de fato importa. Quando você se vê fraco, sem forças, como essa pessoa que você descreveu, a gente olha para o céu, a gente olha para o alto, a gente fala assim: por que, Senhor? Por quê? Quando na realidade a gente precisa perguntar: para que, Senhor? Para quê? Me mostra o que eu tenho que aprender aqui. Me mostra como servir daqui. Me mostra como ser a diferença daqui. Parece loucura o que eu vou falar, mas é o que o meu coração está pedindo. A cura está dentro de nós. Lembra das 3 esferas? Corpo, alma, espírito. Quando está alinhado, quando tudo que a gente faz está de acordo com o que Deus quer, não tem negatividade. A palavra diz que quem tem promessa de Deus não morre. A palavra diz que é com o coração puro que a gente acessa o bom, perfeito e agradável do Senhor. Então vamos se purificar. Vamos tirar as travas que impedem a gente de enxergar o que Deus tem para nós. Não espera morrer, não espera julgamento de fim dos dias para poder acessar o que já é teu. Não se apegue às coisas do mundo. A própria palavra nos ensina que antes buscai o reino de Deus e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Então, é o reino. Tá chorando, tá sofrendo, tá doendo, busca o reino. Não se agarra às coisas do mundo, porque Deus não tá lá. Acho que é no livro de Tiago que fala isso. Temos que aprender diariamente a não nos deixarmos contaminar com as coisas do mundo. Queima, né? Aqui também. Esse momento para mim é muito especial. Sabe, é um momento que a gente deixa o coração falar, a gente se entrega mesmo. Porque a obra não é nossa, sabe? Papai do céu quer falar e basta a gente se colocar à disposição. Aquele sacrifício que Jesus fez na cruz nunca pode ser esquecido, o mal pode se levantar, as narrativas podem acontecer. Enfim, sabe? Não há amor maior. O sacrifício dele tem que ser inspiração para nós, tem que ser exemplo para a gente guardar no nosso coração. E a cada vez que qualquer sujeirinha tentar sujar o nosso coração, só de lembrar do que Cristo fez por nós, todo mal, toda negatividade cai por terra. Somos amados, fomos comprados por um alto valor
E precisamos ser gratos por isso. Precisamos honrar a Deus diariamente, seja com as nossas ações, com as nossas palavras, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E não importa o que o outro fala. A única necessidade de aprovação que a gente tem é do Senhor. E essa a gente tem a cada despertar. Acordou? Tá com saúde? Agradece. Tá faltando alguma coisa? Agradeça como se já tivesse recebido, porque Deus supre todas as nossas necessidades. Tenha fé. Não importa se é uma coisinha pequena ou se é uma coisa enorme. Tenha fé. Veja como se já tivesse ao teu alcance. Nós somos aquilo que nós pensamos. Nós vamos em busca daquilo que acreditamos. Então acredite na misericórdia e no amor de Deus. Se abasteça na palavra e viva. Faça da palavra teu alimento. Não só nos momentos de tristeza. Não busca Deus só quando está doendo, não. Busca em todos os momentos. Senhor, obrigado. Eu estou feliz. Eu sou feliz. Faça da sua vida diariamente um rio de felicidade. Agradeça. Levanta cedinho. Abre os olhos. Obrigada, Senhor, pela vida. Obrigada, Senhor, pela felicidade. Obrigada, Senhor, pelo dia magnífico que eu vou fazer sobre a tua presença e o teu favor. Decreta. E assim será. Não importa se você vive numa mansão ou você vive num barraco. Gratidão. Ontem eu botei um vídeo aqui, já antigo, né? Toda noite eu venho soltando umas reflexões que ajudam a despertar o emocional. Que falava exatamente sobre isso. Sobre a gratidão. Muitas pessoas deixam de acessar o exponencial porque estão se agarrando ali ao bom. Muitas pessoas deixam de se curar por estar valorizando muito uma doença. Que isso, gente? Vamos estudar um pouquinho. Primeiro vem a sabedoria do alto, que não é nada comparada à sabedoria dos homens. A gente procura saber. O saber, ele é muito importante, sabe? Tem um drive mental que fala assim... Drives mentais, gente, são respostas imediatas do cérebro. Quando você vai treinando o teu cérebro, quando você fala uma palavra, automaticamente ele já te traz um drive, um direcionamento. Então, quando falam para mim sobre ciência, sobre saber, automaticamente no meu cérebro vem: ciência é saber, sabedoria é fazer. Então, busque sabedoria, busque saber, mas haja. Aplique o que tu aprendeu, independente da área da tua vida. Aprendeu na palavra do Senhor? Pratique. Adquirir um curso que vai te levar para um outro nível da sua vida? Pratique o que aquela pessoa está te ensinando. Porque se você não vai praticar, você não vai acessar. Infelizmente, tem gente que acha que só porque fez um investimento já está garantido naquilo que ele acha que vai transformar a sua vida. Mas se não houver a prática, não há o crescimento. Não há o enriquecimento de conhecimento, que é o que te faz mudar, crescer, evoluir. Aqui na palavra, se você não se dedicar àquilo que você aprende, se você não ser exemplo daquilo que você guardou no coração, como é que você vai ajudar o teu irmão? Como é que você vai mudar a sua própria conduta? E isso é o testemunho de uma pessoa que já vem buscando a palavra há tempos, que já vem tendo a vida transformada e que a cada dia tem mais sede de conhecimento. A cada dia tem mais sede de acessar o bom, perfeito e agradável do Senhor, porque é isso que a palavra nos ensina. Não importa o que vão falar de você, não importa o que vão pensar de você, porque a única necessidade de aprovação que importa é a do Pai. E essa a gente já tem. A cada dia temos uma nova oportunidade de sermos melhor que ontem, de servirmos ao próximo, começando pelo nosso governo, a nossa família. Aqui nós somos exemplo. Eu tenho uma filha pequena, então eu tenho uma preocupação com a educação dela. O que a Paloma vai se tornar quando eu não estiver mais aqui? Qual é o legado que eu estou deixando para minha filha? Então, que pais e mães tenham essa consciência de que não é só dar comida e botar na escola. Não é só abraçar para dormir e contar uma historinha. É ser exemplo. É estar sempre junto. É ensinar e doutrinar a criança a saber lidar com qualquer situação que seja.
Eu vou fazer o resumo do estudo de hoje, porque se deixar eu fico falando aqui e aí já são 5h30. Mas enfim, é sempre maravilhoso transbordar positivamente. Então, no capítulo 15 do livro de Marcos, as lições e os princípios foram: Jesus é levado ao governador romano, Pilatos, onde é acusado pelos líderes religiosos. Pilatos, apesar de reconhecer a inocência de Jesus, cede à pressão da multidão e o condena à crucificação. Aqui fora a gente sabe que já estava tudo escrito, que tinha que acontecer desse jeito, né? Então não importa muito se Pilatos o absolvesse ou não, prevaleceu a vontade do Senhor. Deus já tinha determinado que era aquilo que iria acontecer e por isso Jesus só obedeceu. Antes da crucificação, Jesus é cruelmente açoitado pelos soldados romanos e zombado como rei dos judeus, mostrando a extensão do sofrimento físico e emocional que ele suportou. Jesus é levado a Gólgota, onde é crucificado entre dois criminosos. Ele suporta a agonia da crucificação e a zombaria dos espectadores, revelando seu amor sacrificial e a sua disposição de sofrer pelos pecados da humanidade. Gente, isso não pode ser esquecido nunca. É o que eu sempre vou falar aqui. A cada vez que a tentação vier, ou a cada vez que você se sentir contrido, vítima, se sentir pequeno, lembra do sacrifício de Jesus. Com certeza, ninguém suportaria o que Jesus suportou. Não há exemplo maior, não há inspiração maior para um filho de Deus olhar para o que Jesus sofreu, para tudo que ele fez em termos de ensinamento, em termos de pessoa. Não há como continuar sendo negativo. Somente aqueles que já se entregaram à negatividade mesmo. Após horas de sofrimento na cruz, Jesus entrega seu espírito e morre. Seu corpo é então retirado da cruz e colocado em um túmulo, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Um centurião romano testemunha a morte de Jesus e declara: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus, reconhecendo a divindade de Jesus mesmo diante de sua morte. Resumindo, o capítulo 15 de Marcos narra os eventos da crucificação de Jesus. Ele enfrenta um julgamento injusto, o sofrimento físico e a humilhação antes de ser crucificado. A morte de Jesus na cruz cumpre o propósito de Deus para a redenção da humanidade. A declaração do centurião romano no final do capítulo reconhece a verdadeira identidade de Jesus como Filho de Deus. Este capítulo nos desafia a contemplar o sacrifício de Jesus por nós e a responder com gratidão e fé à sua obra redentora. É o que eu sempre vou incentivar vocês aqui. Tá sofrendo? Tá doendo? Agradeça e observe o aprendizado que tem aí. Não se apegue ao momento. A fase que você vive não define quem você é. Isso é só um degrau. O que a gente chama de sofrimento, problema, dor, Deus chama de treinamento. Tem algo a ser aprendido. Tem algo que vai te transformar. Rose, estou orando por essa pessoa amada, mas só diz para ela quanto ela é amada, para ela não se apegar a isso, que isso aí não define quem ela é, não. Ela tem uma obra muito grande pela frente ainda. Eu convido você para orar comigo agora, para a gente agradecer pela vida, agradecer pela saúde, agradecer pela família, agradecer por toda a positividade que a gente vai conquistar e acessar sobre o favor do Senhor no dia de hoje. Aproveita para declarar também que hoje é o melhor dia da tua vida. Oremos, amados. Pai amado,
A Ti rendemos graça, porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Paizinho, gratidão pela Tua presença. Gratidão por mais esse amanhecer nos alimentando da Tua palavra. Obrigada pela clareza desse estudo, desse devocional. Obrigada pelo Teu Espírito Consolador que esteve conosco e está conosco durante todo o tempo. Espírito Santo nos lava, nos renova, nos transforma a sermos canal de bênção, a estarmos sempre buscando o reino, a sermos clareza a quem quer que a gente se conecte sob o Teu favor. Que a todas as pessoas que nos vejam a graça que é servir a Ti. Eu agradeço por todos os corações que aqui dividem comigo o aprendizado, que sentem comigo a presença do Espírito Santo quando o nosso coração queima e que o nosso desejo continue se multiplicando a cada dia em Te buscar e Te acessar. Pai, obrigada pelas famílias que estão sendo restauradas através do Teu amor. Obrigada pelas mentes que se abrem a cada dia e enxergam que só Tu é a verdade que liberta. Obrigada, Pai, por cada vida que foi salva lá no sul do país. Obrigada também pela reconstrução do sul, que irá voltar a brilhar, irá voltar a ser melhor do que era antes, Pai. Nada é por acaso, tudo acontece pela Tua permissão e que nós aprendamos a lição. Obrigada também pelo aprendizado. O amor próprio está sendo mostrado nessa situação triste. Pai, obrigada pela Tua presença durante todo esse dia. Nos capacita, nos fortalece e nos direciona a fazermos o nosso melhor para Ti. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Fortificados, conectados e gratos pelo magnífico dia que a gente vai fazer. Que não sejam só palavras, gente. Vamos praticar amor, vamos praticar solidariedade, vamos praticar reciprocidade. Porque é disso que o nosso mundo precisa. Amor de Deus. Eu aguardo você aqui amanhã, no mesmo horário. Amanhã a gente encerra o livro de Marcos e eu ainda não sei qual vai ser o próximo, mas saberei. Um magnífico dia, sejam luz e sal na terra, um beijo no seu coração e até o próximo estudo.